O metrô de Milão, conhecido localmente como Metropolitana de Milano, é um dos sistemas de transporte público mais eficientes e extensos da Itália. Com 5 linhas em operação, ele desempenha um papel crucial na mobilidade diária de milhões de pessoas na cidade e seus arredores. História da construção. A ideia de construir um sistema de metrô em Milão surgiu no início do século XX. Planos foram propostos em 1914 e 1925, inspirados nos sistemas subterrâneos de Londres e Paris. Mas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial atrasaram qualquer avanço. Foi apenas em 3 de julho de 1952 que o governo municipal aprovou oficialmente o projeto de um sistema metroviário para a cidade. Para viabilizar a construção, em 6 de outubro de 1955, foi criada a empresa Metropolitana Milanese, responsável por projetar e administrar o metrô. As obras começaram em 4 de maio de 1957, com escavações na Viale Monte Rosa. O método de construção escolhido foi o cut and cover, que consiste em abrir grandes valas para a construção dos túneis, cobrindo-as posteriormente. Após 7 anos de trabalho intenso, a primeira linha do metrô de Milão foi inaugurada em 1º de novembro de 1964. A linha M1, vermelha, com 12,5 km de extensão e 21 estações, conectava Lotto a Sesto Marelli. O impacto foi imediato. O metrô trouxe uma nova dinâmica para o transporte na cidade, reduzindo o trânsito e facilitando deslocamentos. A linha M2, verde, começou a operar em 1969, expandindo o alcance do sistema. Já a linha M3, amarela, foi inaugurada em 1990, seguida pela linha M5, lilás, em 2013, e pela linha M4, azul, em 2022. Cada nova linha foi projetada para atender à crescente demanda e cobrir mais áreas da cidade. Hoje, o metrô de Milão é um dos mais modernos da Europa, resultado de décadas de planejamento e investimento. Extensão e linhas. O metrô de Milão é o maior sistema metroviário da Itália, tanto em extensão quanto em número de estações. Atualmente, a rede conta com 5 linhas em operação, totalizando 111,8 quilômetros de trilhos e 125 estações. Cada linha possui uma cor distinta e atende diferentes regiões da cidade e da área metropolitana. Linha M1, vermelha. Inaugurada em 1964, foi a primeira linha do sistema. Liga Sesto Primo Maggio, FS, a Roffiera e Bisceglie, conectando bairros importantes e locais de grande movimento. Linha M2, verde. Abriu em 1969 e se destaca por ser a única linha com trechos subterrâneos e de superfície. Liga Gesati e Colônio Nord, a Abbiategrasso e a Sago Milano Fiori Forum, facilitando o acesso ao cinturão metropolitano. Linha M3, amarela. Começou a operar em 1990, conectando Comassina a San Donato. Essa linha cruza o centro da cidade e se integra às principais estações ferroviárias, como Milano Centrale e Porta Romana. Linha M5, lilás. Operacional desde 2013, é totalmente automatizada e sem condutor. Liga Bignami a San Siro Estádio, atendendo a uma região estratégica com grandes áreas comerciais e esportivas. Linha M4, azul. A mais nova do sistema, inaugurada em 2022, conecta o aeroporto de Linate a San Cristoforo. Como a M5, também opera com trens automatizados. O sistema foi planejado para ser integrado, permitindo transferências entre as linhas e conexões com trens regionais, ônibus e bondes. Com uma cobertura extensa, o metrô de Milão é essencial para a mobilidade da cidade e segue em constante expansão para atender uma demanda crescente.
Se você está gostando deste conteúdo e deseja continuar explorando o fascinante mundo dos transportes públicos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe também seus comentários abaixo, compartilhando suas experiências ou dúvidas sobre o metrô de Milão ou outros sistemas de transporte. Sua participação é fundamental para enriquecermos nossas discussões. Infraestrutura e trens. O metrô de Milão combina tradição e inovação, operando tanto com trens convencionais quanto com sistemas totalmente automatizados. As linhas M1, M2 e M3 utilizam trens de 6 carros, cada um com aproximadamente 18 metros de comprimento, totalizando cerca de 105 metros por composição. Já as linhas M4 e M5 são mais modernas, operando com trens de 4 carros, com comprimento reduzido para cerca de 50 metros, garantindo maior agilidade e eficiência em rotas mais curtas. A bitola dos trilhos segue o padrão 1435 mm, bitola padrão internacional, e a alimentação elétrica varia conforme a linha. As linhas M1 e M2 utilizam alimentação aérea de 750 volts, enquanto as linhas M3, M4 e M5 são alimentadas por terceiro trilho de 750 volts. Essa configuração reduz a necessidade de cabos aéreos em algumas linhas e melhora a estética dentro dos túneis. Os trens operados nas linhas M1, M2 e M3 são equipados com cabines de condução tradicionais, enquanto as linhas M4 e M5 possuem tecnologia driverless, sem condutor, permitindo um funcionamento automatizado, mais eficiente e com intervalos menores entre as composições. As estações são modernas e adaptadas para acessibilidade, contando com elevadores, escadas rolantes e plataformas em nível para facilitar o embarque de passageiros com mobilidade reduzida. Além disso, os trens possuem espaços dedicados para cadeirantes e áreas para bicicletas, incentivando o transporte multimodal na cidade. Ao contrário de alguns sistemas de metrô em outros países, o metrô de Milão não possui vagões exclusivos para mulheres. No entanto, há um forte esquema de segurança, com câmeras de vigilância e presença de agentes para garantir a tranquilidade dos passageiros. Com um sistema robusto e em constante modernização, a infraestrutura do metrô de Milão é um dos pilares da mobilidade urbana da cidade. Operação e demanda. O metrô de Milão é operado pela Azienda Trasporti Milanese, hoje ATM, e funciona diariamente, com horários ajustados para atender à alta demanda da cidade. O serviço inicia por volta das 5h30 da manhã e segue até 0h30, com variações nos finais de semana e feriados. As linhas M4 e M5, sendo totalmente automatizadas, possuem um sistema de controle que ajusta a frequência dos trens conforme o volume de passageiros, otimizando a operação. A frequência das composições varia ao longo do dia. Em horários de pico, os intervalos podem ser de 2 a 3 minutos nas linhas mais movimentadas, como a M1 e M2. Durante os períodos de menor demanda, o tempo entre trens pode chegar a 7 minutos, garantindo uma operação eficiente sem desperdício de recursos. Com uma rede extensa e bem integrada, o metrô de Milão transporta, em média, 1,4 milhões de passageiros por dia útil, atingindo picos de 1,57 milhões em períodos de maior movimento. Em 2018, o sistema registrou um total de 369 milhões de viagens, consolidando-se como o metrô mais movimentado da Itália e um dos principais da Europa. Além da rede metroviária, o metrô está conectado a outros meios de transporte público, como trens suburbanos, bondes e ônibus, criando uma malha eficiente para deslocamentos diários. A integração com a rede ferroviária permite que passageiros de cidades vizinhas cheguem rapidamente ao centro de Milão, reduzindo a dependência de carros e contribuindo para a mobilidade sustentável. O sistema também investe em segurança e conforto, com câmeras de vigilância em todas as estações e trens,
além de agentes de fiscalização. A modernização contínua do metrô garante que Milão tenha um dos sistemas de transporte mais eficientes da Europa, atendendo tanto moradores quanto turistas que visitam a cidade. Preços e bilhetes. O metrô de Milão oferece uma variedade de bilhetes e tarifas para atender às necessidades de diferentes passageiros, desde turistas até residentes que utilizam o sistema diariamente. O preço das passagens é baseado em um sistema tarifário que considera a distância percorrida e as zonas de transporte. Atualmente, o bilhete unitário custa R$ 2,20 e tem validade de 90 minutos a partir da primeira validação. Durante esse período, o passageiro pode utilizar diferentes linhas do metrô e integrar com ônibus e bondes, desde que não saia da área permitida pelo bilhete. Para quem utiliza o metrô com frequência, existem opções mais vantajosas. Bilhete diário, R$ 7,60. Permite viagens ilimitadas por 24 horas. Bilhete de 3 dias, € 13, ideal para turistas que planejam explorar a cidade. Passe semanal, R$ 17,50. Oferece viagens ilimitadas dentro da zona urbana por 7 dias. Passe mensal, € 39, recomendado para moradores e trabalhadores que usam o metrô diariamente. Os bilhetes podem ser comprados em máquinas automáticas dentro das estações, pontos de venda autorizados, guichês da ATM e até mesmo por aplicativos móveis, garantindo mais praticidade na aquisição. Além disso, o sistema permite pagamentos diretos via cartões de crédito e débito com tecnologia contactless, eliminando a necessidade de bilhetes físicos. Outra vantagem do sistema tarifário do metrô de Milão é a integração com outros meios de transporte público, como ônibus, bondes e trens regionais, permitindo deslocamentos eficientes e econômicos. Com um sistema de bilhetagem moderno e flexível, o metrô facilita o acesso dos passageiros e incentiva o uso do transporte público, contribuindo para a redução do trânsito e da emissão de poluentes na cidade. Expansões e futuro. O metrô de Milão está em constante expansão para atender à crescente demanda da cidade e melhorar a mobilidade urbana. Nos últimos anos, o sistema passou por diversas ampliações, como a inauguração da linha M4, azul, em 2022, que conectou o aeroporto de Linate ao centro da cidade. No entanto, os planos de expansão não param por aí. A linha M4 ainda está sendo estendida e, quando totalmente concluída, terá 21 estações e 15 quilômetros de extensão, ligando o leste ao oeste de Milão, proporcionando uma alternativa eficiente para quem chega à cidade de avião. Outro grande projeto em andamento é a ampliação da linha M1, vermelha, que será estendida até Monza, uma cidade vizinha de grande importância econômica. Essa expansão adicionará cerca de 15 quilômetros de trilhos e 11 novas estações, beneficiando milhares de passageiros que se deslocam diariamente entre Monza e Milão. Além disso, há estudos para a criação de uma linha M6, que poderá ser construída nos próximos anos para aliviar a demanda das linhas já existentes. O projeto ainda está em fase preliminar, mas a expectativa é que a nova linha melhore a cobertura do sistema e atenda bairros que atualmente dependem de ônibus e bondes. A modernização do metrô também inclui a substituição de trens antigos por novas composições mais eficientes e sustentáveis, além da melhoria na infraestrutura das estações. As linhas M4 e M5, que já operam sem condutor, podem servir de modelo para futuras atualizações tecnológicas nas linhas mais antigas. Com essas expansões, o metrô de Milão continuará evoluindo, garantindo um transporte público mais rápido, acessível e sustentável, fundamental para o futuro da mobilidade na cidade. O metrô de Milão é um exemplo notável de planejamento e desenvolvimento de transporte público, evoluindo continuamente para atender às necessidades de seus usuários.
Com uma história rica e um compromisso constante com a inovação, ele permanece como um pilar fundamental na mobilidade urbana de Milão. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pelo metrô de Milão. Não se esqueça de deixar seus comentários e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!